e vai e naquilo em que estreita, enrijece, e naquilo que enrijece, aquilo vai como um câncer metástico, fazendo falecer uma série de potenciais e mecanismos afetivos, psicológicos. Portanto, é nessa direção que eu olho para Jesus e não tenho como ver nele a operação do ódio. Muito embora eu detecto nele, sim, a manifestação da raiva, da indignação, mas como algo passageiro, relativo a uma pertinência de interação com um dado contexto. Agora, Jesus saía daquela manifestação e ele sabia se colocar em paz, tanto que logo após ter entrado com azorrague na mão no templo e feito aquilo, daqui a pouco já estava Jesus no meio de um público ensinando no templo, e o pessoal perguntando: com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus sabia que eles estavam experimentando ele ali. Se fosse ódio, qual que vocês acham que ia ser a resposta de Jesus ali? Não era, e ninguém, não foi. Me derrubou mesa. Em ninguém, porque a intenção não era essa, foi uma expressão de indignação que surge ali. E logo depois você vê Jesus dialogando com os seus provocadores, e você não vê ali uma interação desequilibrada, você não vê ali uma postura ressentida, patrocinada pelo rancor. Pelo contrário, você vê o ápice da criatividade, porque foi em ato contínuo, inclusive, que vem aquele episódio em que eles, ainda experimentando Jesus, falaram: mestre, é pertinente que a gente dê dinheiro a César, que a gente pague impostos a César? E eles ali na intenção, de querer encontrar uma palavra errada ou inapropriada de Jesus para fomentar o povo contra ele, é um momento em que Jesus: peguem um denário aí. E aí eles pegaram uma moeda, deram para ele, e aí ele: de quem é essa imagem estampada nessa moeda? Aí eles responderam: de César. E aí ele diz: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com a criatividade nesse ápice. Agora, diga-se de passagem, o ódio, ele também tem um poder criativo extraordinário. Tem. Você não vê, por exemplo, o modo como foi pensado esse ataque que Israel recebeu? O ataque do 11 de setembro nos Estados Unidos foram anos de treinamento. Pessoas entraram em curso para poder fazer a coisa ali. O ódio, ele tem um processamento também, porque a corrosão do ódio, ela é muito gradual. Agora, qual é a produção final do ódio? É sempre para a morte, é sempre para o malefício, é sempre para matar, roubar ou destruir em algum sentido. Portanto, permitam-se a ira, não marginalizem a ira, porque pessoas intensas, e aí voltando, até para a conversa que eu estava aqui interagindo com o Firmino, a marginalização da ira é o que leva muita gente intensa a se descontrolar diante do próprio perfil e a ser estigmatizado desnecessariamente, de modo, uma vez estigmatizado negativamente como sendo alguém
que fica com ódio, quando na verdade são raivas circunstanciais, chega um momento que essa pessoa vai ficando caracterizada por esse tipo de expressão. Não porque ela tenha sido sempre assim, mas porque ela mesma assumiu aquele rótulo. Ela vai, então, inconscientemente se moldando naquele rótulo. Então, quando eu aprendi isso, eu aprendi a me harmonizar mais com a minha ira. E aí, às vezes, pessoas falam: ih, Felipe, você está irritado. Estou irritado. Você não está me vendo descontrolado, mas irritado eu estou. Essa coisa me deixa irritado. Essa coisa me deixa irritado. Você não está vendo nenhum descontrole aqui. Com a graça de Deus nem vai ver. Eu não vou te dar esse poder de me descontrolar. Agora, a intensidade e a raiva, meu Deus, ela precisa ter o seu lugar e o seu contexto de expressão. Porque se você não fizer isso, você vai virar uma panela de pressão. E a panela de pressão vai tornar a emenda pior do que o soneto. Porque vai fazer da sua intensidade a razão de frequentes descontroles. De frequentes descontroles. Raiva não é ódio. Um exemplo disso é quando Paulo confronta Pedro, né? Ok. Ele deixou passar tempo, não, chamou Pedro e falou: vamos conversar aqui. E foi uma hora. Ele resolveu aquela questão lá da circuncisão. Isso, na verdade, em Gálatas, no capítulo 2, havia toda uma moral religiosa muito forte dos judeus de que eles não poderiam se misturar ou interagir com os gentios, termo bíblico designado para pessoas que não tinham sido iniciadas na religião judaica, Mas a fé em Cristo Jesus transcendia o judaísmo. Logo, as comunidades de fé em torno do Cristo, você estava vendo sempre a interação entre judeus e gentios. E Pedro estava lidando muito bem com isso dentro de uma casa onde estava rolando uma dada refeição, todos à mesa sentados, comendo, desfrutando da mesma refeição, até que chegam os crentes judaizantes de Jerusalém, Porque embora a fé de Jesus veio trazer um novo paradigma, isso na prática ocorreu de maneira muito processual, principalmente nos judeus, onde muitos deles ficavam tentando fazer conexões entre a fé em Jesus e o judaísmo, como por exemplo a de impor o fato de que a fé em Jesus não excluía a necessidade da circuncisão, E Paulo combatia isso veementemente, de que a justificação agora era pela fé, e isso independente de circuncisão. Se vocês forem parar para ver, esse debate permanece até hoje. Só que para a religião, a circuncisão já não é mais a mutilação do prepúcio do pênis. A circuncisão hoje é o que? É o batismo na igreja. A circuncisão hoje é o sujeito estar casado, de papel passado em cartório. A circuncisão hoje são todas as formalidades que a igreja, que a religião formal, institucionalizada, estabeleceu como condição para reconhecer se o sujeito é ou não é de Deus, como por exemplo uma carteirinha de membro de uma igreja. Essa é a circuncisão hoje em dia. Quem tem vai para o céu, quem não tem, infelizmente, se Jesus chegar aí, tu fica, porque são pessoas, é um papo de hoje em dia, é Israel entrar em guerra que pronto, Jesus parece que está aí já para voltar. Você acha que até o batismo entra nesse meio, já que o batismo também é uma ordenança do próprio Cristo? Aquele ladrão ao lado de Jesus. Não, mas ao mesmo tempo ele também dá essa direcionamento do batismo, Isso. Agora, esse direcionamento que Jesus deu,
ele é fator sine qua non Para a salvação, se não é. O batismo, ele anula a prerrogativa da fé. não. Então, para que o batismo? O batismo, ele é um rito cujo significado é estabelecer um marco histórico, social, pelo modo como funciona a nossa consciência, assim como o casamento. É um rito para designar um marco histórico, social para a consciência. Agora, o que nós estamos falando aqui é sobre a questão espiritual. É porque tem certas passagens, tipo, quem crê que for batizado será salvo. Que em Marcos, né? É uma coisa mais incisiva. Isso. Agora, na prática, o que você observa não é isso acontecendo. Você vê toda uma doutrina sendo justificada em determinados recortes, cuja colocação literal aponta para uma designação dessa, só que naquilo em que você estabelece sobre essa designação um peso de lei. O que é um peso de lei? Se você fizer, você está dentro. Se você não fizer, você está fora. Não é assim que a lei coloca? Se a lei chegar e colocar para você, olha, sentar nessa cadeira é errado, cara, não adianta você filosofar, meu irmão. Não, mas por que sentar nessa cadeira? Se a cadeira não é, meu irmão, é errado. Acabou. Se eu pegar, tá aí uma outra conversa que a gente pode ter, porque aí já está trazendo um endereço. Isso não está à toa. Não está à toa, mas se você encarar essa colocação como uma prerrogativa de lei, e onde na operação de lei quem não for batizado não vai, e isso de maneira categórica, porque isso já vigorou durante o cristianismo durante muito tempo, e pessoas desesperadas criaram-se até os procedimentos de batismo de mortos, como forma de tentar recuperar o sujeito lá que já tinha partido e que pelas razões mais diversas, enquanto em vida, ele não tinha sido batizado, porque inclusive durante muito tempo, durante o cristianismo, o batismo foi cobrado, porque isso daí fazia gerar uma finança horrorosa. Agora, tendo oportunidade, estando num panorama propício, o batismo, ele é um marco que eu julgo de uma relevância interessante, plausível para a consciência. Agora, colocar isso peso espiritual de condição daquilo que determina a sua entrada ou não, isso para mim é você crucificar o Cristo novamente, é você banalizar o poder da cruz. E aí você também estabelece uma mentalidade que entra o que Paulo fala no livro de Gálatas sobre a mentalidade legalista, né? Que é sobre a mentalidade da lei. Não, concordo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ninguém, porque o justo viverá pela fé. Mas ele está falando da lei judaica, não está? Da lei, da operação da lei. A lei é uma mentalidade, Bruno. A lei judaica, obviamente, porque era o principal instrumento por intermédio do qual essa mentalidade interagia. Mas essa mentalidade hoje, ela vigora, por exemplo, na relação dos sujeitos com a doutrina teológica das igrejas. Dizem que o último capítulo de Marcos foi acrescentado. Sim. Então, e é justamente onde está essa passagem. Sim. Entendeu? Agora... Sim, mas eu quero ir para além. Porque se a gente...
Porque, veja, é uma questão de mentalidade essa questão. A justificação, ela é pela fé, e é isso que precisa ser aceito. Agora, é óbvio, se tem condição, o que o batismo sobretudo significa? O morrer de uma velha criatura e o nascer de novo para uma nova consciência. Então isso historicamente se estabelece como um marco. E olha que você ainda tem uma diversidade muito grande de pensamento sobre essa prática, porque existe a prática do batismo de crianças, né? E essa ideia, né, do batismo validador da pessoa como purificador, ela já começa desde aí, batizando crianças, porque carrega essa ideia de que a criança já está sendo purificada desde cedo. O próprio Jesus batizou. Então, se não fosse algo assim interessante, ele não se batizaria, né? Claro. E assim ele colocou. Mas agora, se fosse um fator sine qua non, ele ia mandar alguém jogar um pouco de água no ladrão que estava do lado dele. Você entendeu? Então, tanto quanto se comer em dia de sábado fosse uma questão sine qua non, Jesus teria impedido os discípulos de debulhar trigo durante os sábados. E se as lavagens fossem importantes, Jesus teria se lavado antes de sentar para comer. E os escribas e fariseus ficaram escandalizados ao ponto de Jesus virar: o que contamina um homem? É aquilo que entra ou aquilo que sai do homem? Então não se pode inverter os pesos e as importâncias. Cada coisa tem o seu devido peso e lugar, mas ela não anula o fator espiritual do que está em jogo. Agora eu vou fazer uma conta aqui, para ficar bem claro. O batismo não tem nada a ver com lei. Certo? Não. Batismo é algo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Isso, mas que pode ser encarado com uma mentalidade legalista, na medida em que você interpreta o batismo como uma condição inegociável do que te leva para o céu. Aí o batismo, embora seja uma proposta neotestamentária, que foi proposta como um marco histórico, psicológico, social, ela vai virar instrumento da mentalidade legalista, que é o que os evangélicos fazem à torta e direita. E não é só com batismo, não. É com casamento, é com a questão do divórcio, é com todas as nuances que envolvam sacramentos, dos quais o casamento não é um deles. Eu quero ver qual foi, quando que Jesus estabeleceu o sacramento do casamento. Mas virou, porque em falar em dogma e doutrina, né, isso é mais, porque, por exemplo, quando você chega e fala: Felipe, mas essa lei que Paulo estava falando era a lei lá dos judeus. Aí é você minimizar a coisa, porque a gente precisa olhar para essa história e entender o princípio ativo dela. Porque, por exemplo, quem matou Jesus, histórica e circunstancialmente, foi protagonizado pelos judeus, mas não foram os judeus, foi uma mentalidade. E uma mentalidade que está presente até hoje aí. Inclusive eu vi uma postagem recente, que eu acho até que botaram lá no grupo. O Papa, na rede social dele, foi colocar lá: parem com essa guerra, parem com essa morte. Logo embaixo nos comentários veio os camaradas falando: cala a boca, seu comunista, vai, cala a boca, você fica em silêncio, seu comunista. E aí o cara que fez o print da coisa, ele colocou ali: vocês ainda têm dúvidas do que fariam com Jesus se ele retornasse ainda hoje? É uma mentalidade. Por isso é que eu digo, os judeus cumpriram um papel histórico circunstancial, mas não foram eles, porque eram judeus que mataram Jesus. Porque o que matou Jesus é uma mentalidade, e que, mudando a cenografia, os personagens, a roupagem, a mentalidade permanece presente até hoje. E assim, eu não vejo validade em a gente refletir coisas aqui se a gente não identificar a mentalidade.
A mentalidade, porque é ela que vai mudar e é ela que vai fazer a gente fazer transposições adequadas do que isso daqui comunica para a gente, para a nossa realidade de vida hoje nesse mundo aqui, né? Então é a identificação. Agora, o batismo, ele tem o seu lugar. Eu creio que uma pessoa que se veja nesse desejo, que veja o desejo de ter ali um evento com impacto psicológico, histórico, social, de viver essa ilustração de uma decisão da consciência de morrer para disposições que ela conscientemente identificam que faz mal a ela, que depreciam ela, que reduzem o seu real potencial de ser, para nascer de novo, para uma nova consciência, se valendo da mente de Cristo como a bússola direcionadora do seu olhar. Meu Deus, aí sim nós temos aí uma sincronização espiritual, psico-histórica. Os próprios apóstolos não pregavam e batizavam. E batizavam, porque isso trazia ali uma reverberação, vamos dizer, de conjunto da ópera, né? Psicoemocional, face ao fato de que aquilo que estava ali começando era bastante inaugural. Hoje em dia, se você for conversar com boa parte das pessoas que estão ao redor de você, elas já foram batizadas. Inclusive, quando começou o movimento do Caminho da Graça aqui, e muito lá no início, começou a ter uma febre de pessoas querendo se batizar novamente. Cara, eu quero me batizar. E teve muita gente do caminho que se batizou novamente porque entendia estar tendo os olhos espirituais realmente abertos naquele momento. Eu não me batizei novamente. Eu não tive essa demanda, né? Olha, eu já fui batizado, entendi que aquele marco, inclusive fui batizado na minha adolescência, e aquilo me bastou, e aquilo foi, eu entendi por bem. Então isso é muito íntimo. Eu não fico aqui pregando batismo como necessidade, assim como eu não prego liturgia alguma, embora eu não me desfaço delas. A gente faz a nossa ceia aqui. É que eu não romantizo essas liturgias. Eu não fico aqui firulando, empoderando elas. Elas têm o seu lugar, mas eu tento trabalhar com elas apenas sobre e dentro do significado que elas possuem, para o que seja espiritualmente proveitoso. Fora disso, é você produzir sobre essas liturgias um empoderamento que de fato e verdade elas não têm. E no final das contas, o que acaba acontecendo é uma distinção moral dentro do grupo de quem é e de quem não é. Você já viu isso? Eu me batizei, então eu sou mais do que você, porque eu me batizei e você não. Entendeu? E aí começam essas distinções. Eu tomei a ceia e você não. E eu acho isso horroroso, sabe? Numa interação em grupo, sabe? Até para você zelar pela saúde do grupo. Isso é um caminho delicado. Isso é um caminho até que você vai desbravando e tentando observar qual o melhor endereço para você ir firmando, de modo a você produzir um ambiente coletivo o mais salubre, equilibrado e sensato possível, né? Porque não desmerecendo de forma alguma a importância e o significado desses ritos, mas eu não fico empoderando eles, eu relativizo eles, porque quando o véu foi rasgado, o principal fator de conexão entre Deus e os homens foi estabelecido, que é a fé, não é o batismo.
nem o batismo no Espírito Santo, porque aí a gente agora já entraria também num outro endereço, que foi uma ênfase produzida pela vertente pentecostal e que produziu aí também uma outra condição sine qua non, e que supostamente diz que o sujeito tem uma maior intimidade com o divino. Eu acho que as duas, digamos que eu não sei chamar nem de rito, né? Que é o batismo e a ceia, né? Principalmente a ceia, que Jesus falou que se você não participar dela, né? Você não tem, falou com os discípulos ali, você não tem parte comigo. Não foi bem assim, e nem foi na ceia. Foi no momento em que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, né? E no momento em que ele interagiu com Pedro, ali ele estava ceando com todos ali. Não, a ceia foi depois. A ceia foi depois. No momento ele tirou uma parte da vestimenta dele, molhou num balde e começou a lavar os pés dos discípulos. E aí quando chegou em Pedro, que já o via como Deus, que o via como o Senhor, se constrangeu e disse: não, mestre. E Jesus virou para ele e disse: olha, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro então lava o corpo todo, pode lavar o corpo todo. E aí Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, né? Cabe apenas lavar os pés. E depois que ele lava, ele vem e diz para os discípulos, né? Assim como eu, vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Assim como eu, sendo senhor e mestre, fiz isso com vocês, assim fazei vós também com os outros. Ou seja, Jesus estava dizendo ali que quem é mestre, quem conduz, é aquele que serve. É aquele que serve, é aquele que limpa os pés. Jesus muda ali o paradigma do que seja liderança, do que seja a ideia de chefe. Ele chega e diz assim: no reino, né, quem está à frente é aquele que cuida, é aquele que serve, é aquele que desce os andares mais indignos do status de poder e de visibilidade para poder cuidar e servir, para tirar a poeira do pé de quem anda, sabe? Isso é maravilhoso. Quem dera isso virasse liturgia também, mas isso não virou, eu acho que né? Sim, que Jesus, a proposta dele é expandir a nossa consciência, né? Assim, todos esses ritos, batismo, casamento, tudo isso, né? Ele não invalida a importância dessas coisas, mas ele acentua que isso como você falou, é algo perante a sociedade, perante as pessoas. É interessante, tem a sua validade, mas não é isso que vai te fazer ser uma pessoa melhor ou pior. É verdade. Então, engraçado que isso se passou mais de 2000 anos e você vê como é que ele é atemporal, né? Até hoje a gente discute determinadas situações que você vê, sou batizado, eu fui 2 vezes na igreja católica, depois na evangélica. O que isso me melhorou como pessoa? Foi o batismo? Foi o rito do batismo? Ou foi minha consciência em Jesus? Porque eu poderia não ter passado por nada disso e hoje estar com esse entendimento. Como o contrário também podia acontecer, né? Então acho que a proposta dele assim é maravilhosa, cara. Que quando você começa a pensar e imaginar que ter a mente de Cristo vai muito além dessas coisas, aí você começa a entender que valorizamos coisas que, pouca coisa vai te acrescentar como pessoa, né? E
eu não sei, eu acho que você comentou outro dia, essa série que passa o The Chosen, né, Os Escolhidos, que eu achei super interessante. Eu não sei, eu me identifiquei muito nessa série. Eu também, eu acho. Tipo o realismo, que a coisa parece, a simplicidade e o realismo da coisa. Então não mostra um Jesus assim, um superstar. Não, um cara como qualquer um de nós. E ele mostra nessa simplicidade que o milagre que ele faz, qualquer um pode fazer. Mas a diferença, e a fé? Onde está a sua fé? Onde que você colocou? O que você vive ansioso? Por que você está sempre cheio de dúvidas, questionamentos, raivas, ou se for o caso, ódio? O que você não pode perdoar? Então, são questões assim fundamentais. E de 2000 anos para cá, elas continuam tendo a sua mesma validade. Por que eu sou assim? Por que você viver como Cristo é tão difícil? Por que seguir os ensinamentos dele para mim é tão complicado? Então é isso que eu acho que é a grande questão, como o Felipe falou. É a mentalidade, é a ideia que você faz da coisa que ou te inclina para um lado ou para o outro. É isso. E, para finalizar, a resposta de Jesus a Nicodemos em João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso daqui é a liberdade do Espírito. É esse nascer de novo. Se isso não acontecer dentro, batismo é só um rito. É só um rito, não é uma condição sine qua non. Caio estava falando há uns 2 semanas atrás, ele usou uma expressão que eu gostei tanto, sabe? Ele falou assim: as pessoas conhecem o Cristo Espírito, e as pessoas não estão conhecendo o Cristo Divino. É isso aí. Quando você olha para o que, tem um na Bíblia, mas tu não viu o que ele fez? A partir daquilo que ele fez aqui, é muito semelhante ao que ele faria ali, né? Então, essa metanoia é isso, é olhar o que Cristo faria, né? É isso. Ele deu importância ao caso quando foi necessário, ele não deu quando não foi necessário, o casamento era uma coisa necessária, quando não foi também não foi, eu considero ele não dava essa legalidade para esse tipo de coisa. Ele não veio desconstruir numa radicalidade extremista, ele veio balancear pesos e medidas. É isso que Jesus veio fazer. Então ele não destruiu o batismo, ele também não destruiu o casamento, ele não destruiu nenhuma das instâncias, nem as operações que ocorriam no templo. Ele mandou parar. Ele veio trazer pesos e medidas, ele veio trazer e equalizar toda a situação. Ele não veio invalidar quando a mulher chega e vai dizendo sobre onde deveria adorar, em Monte Gerizim ou em Jerusalém. Ele afirma que os judeus em Jerusalém eram mais legítimos, mas ao mesmo tempo que ele afirma essa legitimidade, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então ele traz uma redefinição de peso, de importância e de medida, né? Porque é quando a gente direciona o peso e a importância de todas as coisas para ritos e liturgias, estabelecendo sobre estes a condição sine qua non para o céu e para a eternidade, é que a gente monta um negócio muito lucrativo e começam toda sorte de opressões, de maracutaias, de corrupções e de manipulações
que é o modo como funciona o que eu nos meus vídeos frequentemente denomino de religião dos homens. Religião dos homens. Gente, vamos fechar? Gente boa, meu amigo Firmino, muito obrigado aqui pela sua participação. E você fez até aqui pergunta, Firmino, a gente em ocasião oportuna, a gente responde, tanto quanto tantos os outros que puderam estar aqui. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu canal. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês e a semana de vocês. Paz e todo bem, meus amigos.